Paz do Senhor, amados. Então vamos para o segundo episódio de Apocalipse, a série, ou Apocalipse explicado. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 1, na minha tradução. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E o último versículo 19 que diz: escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Queridos, mais uma vez eu quero esboçar para vocês uma breve introdução. Para que se entenda o Apocalipse, é necessário se entender a Bíblia como um todo, porque o Apocalipse é a consumação de toda a profecia. Por esta razão, torna-se necessário se compreender a história de Israel. Porque, como dizem os estudiosos, os exegetas, no estudo da profecia, Israel é o relógio de Deus. Se nós entendemos a história de Israel, vamos entender a profecia como um todo. Por esta causa, torna-se necessário a compreensão de alguns livros proféticos do Antigo Testamento. Eu recomendo a leitura dos livros dos profetas maiores. Quais são? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e este o mais importante. E entre os profetas menores, Ageu e Zacarias, e este o mais importante. E então você vai começar a compreender que o livro de Apocalipse existem profecias específicas à nação de Israel, profecias específicas à igreja, profecias específicas para toda a humanidade. Por quê? Porque em Apocalipse existem 3 conjuntos de interpretação. Existem versículos que a interpretação é literal. Existem versículos que a interpretação é tipológica, usando-se de figuras de linguagem. E existem versículos que a interpretação é simbólica. Por esta causa, nunca em Apocalipse pegue um texto fora do contexto para que gere um pretexto. Princípio da hermenêutica que dá ação para as heresias. Busque entender o todo. E mediante este aspecto, nos versículos que nós lemos, observe que existe um número que marca o Apocalipse. Ele diz: carta a 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candeeiros, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Nós cremos que o número 7 tem uma especificação tipológica. Para muitos representa os desígnios de Deus, os propósitos de Deus para estabelecer o seu juízo sobre toda a humanidade. Por esta causa, quando o escritor João diz 7 espíritos diante de Deus, é uma linguagem que figurada. E então nós vamos em Isaías capítulo 11, versículos 1 a 2, onde ali é registrada as qualidades morais dos atributos comunicáveis daquele que viria, o Messias. 7 qualidades morais, 7 qualidades da sua relação conosco. Por este motivo, nós temos que buscar entender o Apocalipse como um todo. E para nós que somos arminianos, para nós que cremos no livre-arbítrio, para nós que cremos na salvação como direito que Deus nos deu na nossa escolha, nós cremos na dispensação. E o que são as dispensações? A revelação gradual de Deus para toda a humanidade, que começou em Adão e Eva com a inocência antes do pecado, consciência após o pecado, governo humano em Noé, pós-dilúvio, patriarcal começando com Abraão e os demais patriarcas, lei entregue a Moisés e a Israel,
Graça iniciada na cruz em Cristo, quando ele cumpriu toda a lei e finaliza-se com o arrebatamento da igreja e o milênio. Quantas dispensações? 7 dispensações. Então nós cremos que o Apocalipse envolve toda a humanidade. Por quê? Pensem comigo. Quantos continentes nós temos espalhados no globo terrestre? América do Norte, América Central, América do Sul, África, Europa, Ásia e Oceania. 7. Quantos oceanos nós temos no globo terrestre? Atlântico Norte, Atlântico Sul, Pacífico Norte, Pacífico Sul, Índico, Ártico e Antártico. 7. Os famosos 7 mares. Portanto, todos os desígnios de Deus alcançarão toda a humanidade. O Apocalipse vai se cumprir e alcançar toda a humanidade. Por esta razão, no final do capítulo 1, que nós agora lemos no versículo 19, ele diz: escreve as coisas que tem visto, as coisas que são e as coisas que depois dessas hão de acontecer. Coisas que tens visto, tudo que João viu em Jesus Cristo, no seu ministério público ao qual ele participou, tudo que ele viu no seu apostolado ao longo dos anos no estabelecimento da igreja, as coisas que são, ou seja, o agora, ele em Patmos, preso, escravizado, no exílio, tendo as suas visões e as cartas às 7 igrejas, período histórico, e as coisas que depois desta hão de acontecer, ou seja, as visões proféticas. Então João, ele olha para o passado, João, ele se vê no presente, e João olha para o futuro e começa a escrever as suas visões. Portanto, na próxima aula, no próximo episódio, nós vamos falar sobre um breve resumo em relação às 7 igrejas e principalmente, para muitos, a igreja da Filadélfia é o retrato daquela que viria e que seria um símbolo, um marco do nosso credo de que a igreja não passa pela grande tribulação. Toda essa pandemia global que está acontecendo é para comprovar que nós não temos o controle de absolutamente nada. Mas existe uma citação que se faz sobre Apocalipse, ele também é conhecido como o livro do trono. Por quê? Há um que está no trono e tem o governo sobre todas as coisas. Por esta causa, ele se apresentou a João. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim de todas as coisas, e nele, e por ele, e para ele, nós vivemos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus os abençoe. Até a próxima. Amém.